E aí galera, essa vilã é com certeza uma das mais amadas dos quadrinhos e tá sempre presente, às vezes fazendo maldades, às vezes ajudando, às vezes pensando nos próprios interesses, sem se importar com ninguém, mas é rica em conteúdo e domina seu dom de uma forma incrível, por isso quase sempre engana todo mundo, seja voltado para as artes marciais ou telepata poderoso. Então para o vídeo de hoje separei 8 momentos usando seu dom de modo bem interessante. E claro, ao longo de tanto tempo fez muita coisa legal com sua mudança de aparência, tornando até difícil escolher. Inclusive tem feitos que já mostrei aqui no canal, mas dessa vez vou comentar com mais detalhes. Vamos começar pelas asas de avião no capítulo 15 de Mística de 2003. Durante sua solo, a personagem realizou missões para o Charles em troca de proteção. Passou muito tempo sendo procurada por quase todos os governos do planeta devido à sua época como uma das maiores terroristas e por isso não tinha muitas opções. Mas nesse meio tempo apareceu outro homem, chamado Francis, prometendo acabar com um acordo que fez com o professor. Ou seja, passou esse tempo atuando como agente para ambos. Enquanto isso, teve que investigar uma empresa de cosméticos que praticavam experimentos nos mutantes e a missão do momento seria coletar as informações para finalmente uma prova concreta. Mas rolou muita confusão e depois de lutar contra 2 homens muito fortes, teve que fugir. O interessante é que mudou os braços formando asas de avião e foi embora planando numa boa. Sereia. No capítulo 22 não estava mais sob a proteção do Charles, tinha que lidar com o perigo de ser detectada e as chantagens do Fantomex. Quando pensou que teria um tempo para descansar, na verdade enviaram vários helicópteros atrás dela. Conseguiu se livrar de um facilmente arrancando os cabos com as próprias mãos. Aí que veio a parte interessante. Raven é tão veloz que desviou dos tiros e pulou na água se transformando num tipo de sereia. Os pilotos até comentaram que era muito difícil alcançar devido à velocidade. Ela resistiu e desviou ao máximo até que o Francis a levou para longe, mais precisamente para Madagascar, e lá fez várias ameaças tentando obrigá-la a matar o professor. Senhor Fantástico. Já no seguinte, realmente foi até Genosha e conseguiu entrar no quarto do professor para matá-lo, mas o Forge chegou bem na hora e ajudou. Fugindo dali, voltou para seu apartamento no Brooklyn, mas Wolverine e Vampira já estavam lá. Em meio às conversas sobre o ponto que sua mãe chegou, Vampira absorveu os poderes do Logan e partiu para cima, mas a vilã conseguiu escapar e antes disso abriu gás para explodir o prédio. Ainda disse que queria o melhor para sua filha e que devia ficar perto do Wolverine porque ia precisar do poder dele. O que surpreendeu foi a Raven tornando seu corpo extremamente tenso. Dessa forma, saiu quase ilesa da explosão e depois até brincaram dizendo que não sabiam que ela podia brincar de ser o Senhor Fantástico. Inimiga da Miss Marvel. Quando o Capitão retornou em Miss Marvel de 2006, a Carol investigou como era possível, então descobriu que tinha envolvimento da Mística. Na verdade, estava trabalhando para um Norman com a liberdade de causar à vontade. Nesse quadrinho, a vilã contou que na partida dos Skrulls deixaram para trás um clone que ela encontrou, e a primeira coisa que pensou foi se passar pela Miss Marvel e manipular esse clone usando o amor e ressentimento que ele tinha por ela. Só parou de se passar pela heroína quando as duas se encontraram e o clone nocauteou a Mística, pensando que era a verdadeira e a verdadeira a vilã. No fim das contas, ele explodiu porque não conseguiu conter toda a energia do corpo. E a verdadeira Miss Marvel se sentiu mal com o pedido de desculpas que o suposto Marvel fez antes da explosão. É bom reparar que além da mudança de aparência, outro feito impressionante foi a Raven aguentando um golpe que rachou o asfalto. Asas de pássaro. Durante a saga do Eixo, vilões e heróis mudaram de lado porque foram alcançados pelo feitiço que reverteu o bem e o mal.
Com a grande ameaça que o Caveira Vermelha representava, Doutor Destino e Feiticeira Escarlate tiveram que deixar suas diferenças de lado e trabalhar para salvar o mundo. Uma das consequências foi a Mística atuando para o bem e o Noturno para o mal. Então, no capítulo 14 dos Incríveis X-Men, ela fez de tudo para impedir que o filho se tornasse um criminoso. Todo o preconceito que viveu durante anos se tornou um grande ódio pela humanidade. Ali podemos ver mais uma vez como essa mutante é veloz e muito habilidosa, mesmo com o Noturno teletransportando pessoas para o alto apenas para vê-las caindo. Sua mãe foi capaz de criar asas e alcançar para impedir o pior. Um cachorro. O capítulo 62 de Surpreendentes X-Men responde à pergunta de muita gente se ela pode ou não se transformar em animais na versão dos quadrinhos. Ali, os heróis estavam reunidos e o Homem de Gelo ainda incomodado com as coisas que aconteceram na missão anterior, envolvendo a Era do Apocalipse. Pouco depois, várias namoradas foram chegando e tornando a situação um tanto tensa, porque ele namorava a Lince Negra na época. Pouco depois, a atendente se aproximou dizendo que devido ao tempo teriam que fechar mais cedo, e se mais alguém quisesse alguma coisa, aquela seria a hora. Como ninguém deu atenção, a moça apenas se afastou, mas na verdade era a Raven disfarçada. Na saída, para ninguém saber quem era, se transformou em um cachorro e foi embora. Armas e tentáculos. E para terminar, no capítulo 20 de Wolverine e os X-Men, o Anjo foi atrás da Garota Tubarão para conversar sobre os X-Men e dar a ela a oportunidade de entrar para o Instituto. Chegando lá, encontrou a moça muito assustada e sem entender o que estava acontecendo, tanto que ela pensou que o peixe que comeu foi o motivo da transformação. De repente, quem chegou foi a Mística e o Samurai de Prata. Raven dizia que queria a Yara do seu lado, enquanto o Samurai e o Anjo lutavam. Em meio a tudo isso, a vilã criou um tipo de asas meio semelhante a uma capa, e o braço se tornou um tentáculo para segurar a outra mutante, que por sua vez partiu com uma mordida e quase devorou a vilã. E claro, ela reagiu e mudou a forma dos membros várias vezes, formando armas na intenção de uma luta mais corporal. No fim das contas, o Anjo levou a Yara para longe, mas a exaustão o fez desmaiar. Quando acordou, já estava tudo bem, e a Garota Tubarão entendendo a importância do Instituto para conhecer melhor o seu dom. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Tô pensando que o próximo vídeo sobre essa vilã pode ser com ela mudando os órgãos de lugar, alterando sentidos, imitando a voz de alguém e essas coisas todas que pode fazer. O que vocês acham? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!